Graça e paz mais que vencedores, boa noite para você, para sua família. É com muita alegria que eu estou de volta ao canal. Mais um encontro com a palavra está começando. É um prazer, é uma alegria muito grande estar com vocês nessa noite de segunda-feira, trazendo mais um estudo bíblico. Você sabe que nossas lives, todas elas são de estudos bíblicos. Estamos aqui para aprender a palavra de Deus e falamos sobre tudo, os temas que o Espírito Santo vai colocando em meu coração. Eu peço sempre a Deus a direção, eu estou sempre pedindo ao Senhor que nos conduza, que Ele esteja falando aquilo que Ele deseja que você receba na sua casa. Eu estou aqui apenas como um instrumento nas mãos dele e hoje não será diferente. Eu tenho certeza que essa palavra vai falar profundamente ao teu coração. Mas é importante, irmãos, vocês entenderem, todos nós precisamos entender que uma das coisas que precisamos fazer para receber uma palavra da forma que Deus quer que a gente receba é concentração. Então, se você pode, fica na live, tá? Não fica só entrando e saindo. Às vezes eu percebo aqui, né? As pessoas ficam só, chegam, aí sai, depois chega de novo, sai de novo. Se você pode, permaneça aqui até o final. Você sabe, nossas lives duram 45 minutos. Eu sei que para muitas pessoas é um tempo muito longo. Se você não pode assistir até o final, assiste a metade, depois volta no canal, assista a outra metade, mas eu te garanto, se você puder ficar até o final, você vai ser tremendamente abençoado e edificado através dessa mensagem. Eu peço a você, antes mesmo de começarmos aqui, no nosso momento de oração, eu peço a você que clique no botão compartilhar e envie o link para uma pessoa, para 5, para 10, para quantas pessoas você puder, e também lá nos grupos que você participa, traz alguém, traz mais uma pessoa para assistir essa mensagem com você. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado. O Senhor já nos abençoou com essa palavra, já abençoou o meu coração, e eu estou muito feliz porque eu sei que essa mensagem vai tocar profundamente no coração de todas as pessoas que estão comigo agora. Que o Senhor esteja abençoando, que os céus estejam abertos e que todos nós possamos receber da bênção de Deus, da promessa. E principalmente, eu peço que nessa noite o Senhor esteja ativando a fé dessa pessoa, gerando ânimo para que ela possa enfrentar de cabeça erguida os momentos difíceis, desafiadores que ela está enfrentando, as tempestades da vida. Talvez alguém que está aqui dizendo: eu estou sem saída, eu estou como esse povo de Êxodo 14, não sei o que fazer, não sei para onde ir. Pois o Senhor vai falar com essa pessoa e todos aqui vão entender, vão compreender o que é necessário fazer quando não temos mais a quem pedir ajuda. Quando estamos sem saída, o que fazer? Quando estamos sem alternativa, sem nenhuma possibilidade de escapar de uma situação. Por isso, eu tenho certeza que o Senhor vai falar com essa pessoa através dessa palavra, que ela possa, ao final dessa mensagem, entender claramente o que tem que ser feito para que ela possa vencer essa luta que ela está envolvida, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, continua conosco, nos abençoando, hoje e sempre, é o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Querido, mais uma vez eu quero agradecer a você que está aqui, que Deus continue te abençoando. Você que está conosco, já deixa aí o seu like, é importante você curtir, comenta também, para que o algoritmo do YouTube possa enviar essa mensagem para outras pessoas. Amém? Hoje eu quero trazer uma palavra muito forte que o Espírito de Deus colocou no meu coração. E essa palavra está aqui em Êxodo capítulo 14. Êxodo capítulo 14. Eu vou lendo os textos à medida que eu for
conversando com vocês. O tema da nossa palavra hoje é o seguinte: eles estavam sem saída, mas Deus deu o livramento. Peço a você, se você puder, escreva aí nos comentários o tema da nossa live. Escreve assim: eles estavam sem saída, mas Deus deu o livramento. Amém? Nessa passagem aqui de Êxodo 14, você vai ler esse capítulo e você sabe que o povo de Deus está saindo de 430 anos de escravidão. Mais de 4 séculos de muito sofrimento, muita angústia. Muitos israelitas perderam sua vida ali em Israel, muitos sofreram e foi um tempo muito desafiador. Mas Deus já havia falado com Abraão e Deus havia dito a ele que o povo dele passaria por isso, que o povo de Israel enfrentaria todas essas situações, mas que eles ficassem tranquilos, né? Que o Senhor iria abençoá-los, resgatá-los desse lugar de escravidão. Pois bem, eles estão saindo desse lugar de escravidão, mais de 400 anos de sofrimento. Eu não sei em que situação você está, se você está vivendo um problema já há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, uma situação que você não sabe o que fazer para resolver, não sei. Eu não conheço você pessoalmente, mas eu posso garantir a você o seguinte: o Deus que livrou Israel, o Deus que conduziu aquele povo e que permitiu aquele povo chegar às margens daquele mar e ficar numa situação sem saída, encurralados, não havia para onde fugir. O Deus que livrou aquele povo é o Deus que pode e quer livrar você. Não importa o problema, não importa o inimigo, a tempestade. O inimigo pode vir com a força que ele quiser, com a arma que ele tem, mas o Deus que você serve, ele é soberano, ele governa sobre tudo e sobre todos. O Deus que livrou Israel é o Deus que você serve, então descansa no Senhor, que Ele também, assim como livrou Israel, vai livrar você. Um povo que estava saindo de 430 anos de escravidão e estão agora, na mente de muitos, sabendo que vão morrer, não temos para onde ir, não temos para onde correr. Esse povo aqui, eles foram vítimas de muitas perseguições, açoites, sofrimentos, morte, mas sobre eles havia uma promessa de Deus. E essa promessa estava viva, porque as promessas de Deus, irmãos, são infalíveis. Todas as promessas de Deus se cumprem na vida daqueles que são fiéis. Se Ele te prometeu, pode ter certeza que essa promessa vai te alcançar. Está aqui em Josué, capítulo 21, versículo 45. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu, porque Deus é fiel. Então, aqui em Êxodo 14, você vai aprender que o povo estava literalmente sem saída. Não tinha para onde escapar. Humanamente falando, não havia chance alguma de escapar para nenhum lado, nem para frente, para as laterais, para trás. Não tinha como cavar um buraco e sumir, não tinha para onde ir. Tudo o que eles tentassem era impossível. Atravessar aquele mar a nado? Impossível, esquece. Lutar, se tentasse lutar contra o poderoso exército do Egito que estava atrás, eles seriam esmagados. Não havia possibilidade de fuga. Eles estavam encurralados, estavam ali prestes a serem destruídos.
Mas tem um detalhe, irmão. Amém? E eu gosto disso. Eu gosto desses detalhes que a palavra de Deus nos deixa assim, nos ensina com muita clareza, né? Nos deixa perceber, né? Eu gosto desses detalhes. E qual o detalhe? Deus estava presente. Deus estava com eles. E aí, quando Deus está presente, tudo se torna possível. Aleluia! E você conhece o final da história. Deus abriu aquele mar, seu povo passou a pé enxuto, e não foi só isso. Eles viram, eles enxergaram o poderoso exército de Faraó sendo engolido pelas águas do Mar Vermelho. Basta você ler aqui, né? Os versos aqui de Êxodo 14, onde o Senhor garantiu que daria a vitória para eles, né? Onde o Senhor disse, olha, fiquem tranquilos, né? Usando aqui, parafraseando o texto, né? O texto diz aqui no verso 13 e o 14, Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós os calareis. Então, Deus estava dizendo, olha, fiquem tranquilos, essa palavra se cumpriu, realmente o exército de Faraó morreu e o povo de Israel passou livremente, porque Deus estava ali. O detalhe que eu falei, Deus estava presente, e quando Deus está presente, tudo muda. Amém? Agora, eu quero aqui compartilhar com vocês lições. Você sabe que como eu já disse lá no início, as nossas lives são estudos bíblicos, né? Aqui não tem história, não tem coisas inventadas pelo homem, não. Aqui eu faço estudo bíblico toda live, né? Então, qual a mensagem aqui? O que fica para nós hoje? O que fazer quando se está sem saída? O que você faz? Para onde você vai? A quem você pede ajuda? Quais suas decisões? O que precisamos fazer? De que maneira agir quando o que você tem de resolver não tem saída, não tem solução humana? E aí, eu quero trazer algumas lições para vocês aqui, para você aplicar tudo isso na sua vida, tá bom? Você aplicar, porque se apenas ouvir e não aplicar, não valeu. O importante é você ouvir, né, o que aconteceu ali e você aplicar na sua vida. O que eu, Francisco Lima, devo fazer quando estou sem saída? Número 1, clame a Deus. Exatamente, clame a Deus. Foi o que eles fizeram. Versículo 10. Nós estamos estudando, vamos estudar Êxodo 14. E aí o versículo 10 está escrito assim: E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. E temeram, né? E temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Eles clamaram, buscaram, oraram ao Senhor. Queridos, por que isso é tão importante e necessário? Porque já que eles estavam sem saída, poderiam muito bem ter morrido calados. Não tem mais jeito. Quem vai nos livrar da morte aqui? Quem pode nos tirar dessa situação? Não tem o que fazer, então vamos esperar aqui o exército de Faraó chegar e acaba com todo mundo e pronto. Mas eles, ao invés de ficarem calados, mesmo com medo e sendo seduzidos por sua alma, né? Por aquilo que estavam vivendo, pelos seus sentimentos, mesmo sendo seduzidos a morrerem calados, eles começaram a clamar a Deus. Estamos diante de um mar, atrás tem um exército, não temos para onde ir,
não temos a quem pedir ajuda, então vamos pelo menos apelar para Deus e vamos orar. Esse é um conselho maravilhoso para todos nós, irmão. Você está sem saída? Não adianta ficar reclamando. Não adianta ficar chateadinho com Deus. Não adianta ficar chateadinho com a situação. Não adianta ficar bicudo ou isolado nos cantos, murmurando, reclamando, só vivendo um fracasso, uma derrota cíclica, não consegue vencer, não dá um passo em direção a uma solução. Porque não tem jeito. Para Deus tem jeito, irmão. Nós temos uma arma poderosa, que é a oração. Nós temos Deus do nosso lado. E com Deus você pode. O que é que nós temos visto hoje? Muitas pessoas se entregando. Eu espero que não seja o seu caso. Mas hoje você vê muitas pessoas se entregando. Muitas pessoas desistindo, voltando atrás, desacreditando, uma multidão sepultando os seus sonhos, abandonando o caminho. E eu peço que com você seja diferente. Eu peço a Deus que com você seja diferente. E você que está aqui assistindo essa mensagem, haja com fé. Ao invés de desistir, haja com fé, com coragem, com otimismo, determinação, constância, porque são duas palavras diferentes e importantes, hein? Determinação e constância. Tem gente que é determinada, mas não é constante. Até começa, mas logo volta atrás. Até começa, mas no primeiro obstáculo já desiste. Então seja constante, lute mesmo que tudo esteja desenhado para um fracasso. Estava tudo formatado para uma derrota aqui. Não tinha saída. Não tinha a quem pedir ajuda. Tudo estava configurado para uma morte em massa. Eles seriam massacrados, destruídos, vencidos, esmagados por Faraó e o seu exército. Mas espera aí, nós vamos nos entregar, nós vamos assim ceder, nos prostrar diante do inimigo, sem pelo menos buscar a Deus? Não, vamos orar, né? Vamos buscar a Deus, porque Ele nos tirou do Egito para nos matar aqui. Vamos orar. E aí, quando eles oraram, Deus falou. Deus falou nos versos 15 e o 16, exatamente com quem tinha o cajado na mão, com quem estava na direção, com quem estava na liderança. E através desse, Deus falou com o povo. Deus falou com Moisés e através de Moisés, Deus falou com o povo. Versículos 15 e o 16. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, Moisés, levanta o teu bordão, o teu cajado, estende a mão sobre o mar, divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eu quero declarar sobre tua vida que nos próximos dias Deus vai te dar direção e esse mar vai se abrir em nome do Senhor Jesus. O que eu aprendo aqui? Escute a voz de Deus. Como que eu posso escutar a voz de Deus no meio de uma tempestade? Ora, se você vai orar no meio de uma tempestade, você tem que se preparar e esperar Deus falar, porque Ele vai falar. Ele vai falar, meu irmão. Então, na hora do desespero, na hora da angústia, na hora da luta, você tem que entender que nessas horas desafiadoras vão surgir muitas vozes de aproveitadores. É isso mesmo. Muitas vozes de aproveitadores, vozes estranhas. Fique em alerta. Você não pode obedecer à voz de ninguém que esteja desalinhado com a voz de Deus. Moisés era o líder. Moisés tinha o cajado na mão.
Deus fala com ele e ele fala com o povo, e o povo escuta a voz de Moisés. Então, nesse momento, Deus responde Moisés, né? Deus fala com ele, né? A fé que Moisés carregava dentro dele foi capaz de levá-lo a desfocar um pouco os inimigos, e essa fé ele conseguiu injetar no povo, porque ele tinha consciência que Deus estava com ele. Então ele parou de olhar para o perigo que o mar representava, ele parou de olhar para o exército de Faraó, exército, ele parou de olhar para as impossibilidades de fuga, e ele começou a olhar para cima. Olhe para cima, irmão, comece a olhar para cima. E eu acredito que Moisés pensou, a Bíblia não diz, eu estou só imaginando. Eu acredito que Moisés pensou, Deus não nos tiraria da escravidão para nos matar aqui nesse mar. Deus não iria nos tirar do Egito depois de realizar tantas maravilhas, depois de massacrar o Egito, envergonhar os deuses pagãos daquela nação. Deus não nos tiraria do Egito com uma promessa à frente para nos matar aqui às margens desse mar. Eu creio que Moisés pensou assim, ele carregava esses pensamentos. Então, da mesma forma, é com você, é comigo, é com o povo de Deus. Você entregou sua vida a Cristo, você está servindo a Ele, você tem promessas e você não pode imaginar que essas promessas são um engano de Deus. Não, as promessas vão se cumprir. Quando nós passamos por momentos de ameaças, nós temos a tendência de dar ouvidos à voz dos sentimentos. E às vezes ouvimos até o inimigo. Mas essa postura não é saudável. Tanto a nossa alma quanto o inimigo vão lutar para nos achatar, para nos fazer diminuir, nos encolher. E você, quando está diante de uma tempestade, de uma situação como essa, você tem que se agigantar pela fé. Você tem que se levantar como um gigante da fé, como um herói da fé, né? Você tem que se agigantar diante desse problema, dessa tempestade, desse inimigo. Muitas vezes a pressão vem, né, do inimigo ou da nossa carne, e a pressão é tão forte que se a gente começar a alimentar essa pressão, nós vamos ficar sem reação. Então, quando você passar pelas tempestades, quando você estiver diante de um mar bravio e diante de ondas violentas, olhe para cima, não olhe para o mar, não olhe para o inimigo, não olhe para o inimigo, para o exército que está vindo atrás, olhe para cima e creia que Deus vai te entregar a vitória, que de Deus virá o livramento que você precisa. Amém? Foi o que eles fizeram. E eu vou deixar outra dica para você. Quando você estiver diante de uma situação assim, que não sabe o que fazer, quando você estiver sem solução humana, creia, acredite, confie que Deus está com você nessa peleja. Aleluia! Escreve aqui nos comentários, eu creio que Deus está comigo nessa peleja. Eu creio que Deus está comigo nessa peleja. Olha os versos 19 e o verso 20. Olha, queridos, que palavra é essa? Olha que coisa tremenda. Êxodo 14, 19 e o 20. Então o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. É um dos textos mais tremendos que eu acho aqui nesse contexto aqui, nessa história. O anjo está na frente de Israel, posicionado na frente do exército de Israel, do povo de Israel,
Então o anjo sai, né? Imagina aí, você está vendo na sua mente? Está acompanhando comigo? Está desenhando tudo na sua mente? O anjo está na frente do exército, ele sai da frente do povo de Israel e se posiciona atrás, né? Está aqui no verso 19. E retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Olha o versículo 20. Que coisa tremenda. Tanto o anjo quanto a nuvem ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles e para este esclarecia a noite. Sabe o que ele está dizendo? A nuvem iluminava o caminho de Israel e escurecia os olhos, né, do povo do Egito, do exército. Para Israel era dia, para o Egito, para o exército egípcio, era trevas. Olha o que Deus faz, irmão. Olha o que Deus está fazendo aqui. Vou ler de novo o verso 20, começando aqui o verso 20. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, né, para o Egito, e para Israel, esclarecia a noite, de maneira que em toda noite estes e aqueles não puderam aproximar-se. Meu Deus. Sabe, eu já preguei outras vezes nessa passagem, e eu digo sempre que enquanto Deus não abrir o mar, enquanto Ele não gerar solução, o diabo não vai te alcançar. Está aqui. O mar estava ali, não tinha sido aberto ainda. O anjo sai, a coluna sai de diante do povo e vem para trás do povo de Israel, ilumina todo o exército o caminho, e para o exército dos egípcios se transformou tudo em trevas. Olha o que Deus faz. Observe que durante toda aquela noite, o anjo do Senhor guardou Israel. E não foi só isso. Deus dificultou a caminhada do exército de Faraó para que eles não alcançassem os hebreus. Eu aprendo aqui que Deus não vai permitir você enfrentar um inimigo que você não possa vencer. Deus sabia que Israel não tinha preparo, não tinha arma, não tinha exército treinado, preparado para enfrentar o exército de Faraó. Deus sabia que se Israel enfrentasse a guerra no braço, na espada, com os egípcios, eles seriam massacrados. Por isso Deus não só facilita o caminho de Israel, mas complica o caminho dos egípcios. Deus tremendo, irmão, Ele faz isso. Ele abre caminho para o seu povo e dificulta o caminho daqueles que estão te perseguindo. Aleluia! Amém? Você está pegando essa palavra em seu espírito? Deus facilita para o seu povo e dificulta para os inimigos. Porque Deus sabia que aquela guerra estava além das forças de Israel. E por isso, ele se levantou para lutar por aquele povo. Verso 14, que eu já li, vou ler de novo. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Então deixa eu te falar uma palavra aqui. Todos os dias o inimigo arma laços, covas e iscas para você. Todos os dias existem inimigos mais fortes do que você, do que suas forças. Só que com Deus você vai continuar vencendo para a glória do nome dele. Sabe por quê? Porque Deus vai facilitar o caminho a ponto de você ter condições de permanecer andando e vai dificultar o caminho do inimigo de tal maneira que ele não vai te alcançar.
Me lembrei de um texto aqui, eu tenho que ler. Não está nem aqui na mensagem, mas eu tenho que ler esse texto aqui, que é o Salmo 59, e o verso 1. É isso aqui que Deus vai fazer na sua vida. Salmo 59, verso 1. Livra-me, Deus meu, dos meus inimigos. Põe-me fora do alcance dos meus adversários. Deus vai colocar você fora do raio de alcance dos teus inimigos. Só Deus faz isso. Pastor, mas eu sou fraco, eu estou passando por uma luta. Deus vai te livrar. Você é fiel a Deus, Deus vai permanecer te conduzindo. Ele vai colocar você fora do alcance do inimigo. O que ele fez com Davi, ele faz com você. O que ele fez com Israel, ele faz com seu povo. Ele não mudou, ele continua sendo o nosso Pai. Ele continua sendo o nosso Deus que habita no coração de todo aquele que o busca com sinceridade. Então descansa, busca a Deus, permaneça com a tua fé aquecida, porque Deus vai trazer o livramento para você. Creia que Deus está com você nessa peleja. Uma outra lição muito importante: fortaleça a sua fé e mova-se. Amém? Que a sua fé seja tão forte que faça com que você se mova, saia desse lugar, se movimente, comece a caminhar, mesmo que o mar esteja na frente. Olha aqui os versos 21, 22 e o 23, Êxodo 14, 21, 22 e o 29, perdão, não é o 23, é o 29. O verso 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, isso aqui é importante você observar, foi uma caminhada durante a noite, toda aquela noite fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Verso 22, os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. E o verso 29, mas os filhos de Israel caminharam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhe eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Meu Deus, que palavra tremenda! Eu já vi muro de tanta coisa, muro de pedra, né? Muro de barro, muro de tijolos, muro de ferro, grades, né? Muro de madeira, ou seja, muro de tantas coisas, mas muro de água eu nunca vi. Você já viu? Imagine que não. Esse povo viram muro de água. De um lado está aqui, as águas de um lado e de outro era um muro, está aqui, né? No verso 22, foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Deus construiu um muro de água. Só Deus faz isso, porque isso vai além da nossa força, isso está além da nossa compreensão, né? Deus, ele é aquele que faz coisas além da nossa compreensão humana, porque nós somos limitados e ele não conhece impossível. Então, você que serve a ele precisa fortalecer a sua fé e sair do lugar de morte, de derrota, começar a caminhar, começar a se mover. E quando eu falo caminhar, não estou falando de você começar a andar, fazer uma caminhada literalmente. Caminhar aqui é agir, é tomar decisões que possam ajudar a cooperar, consolidar, né, uma vitória que Deus tem para te entregar. Para quem lê essa passagem, parece que foi muito simples, mas não foi simples, meu irmão. Imagina um corredor de águas, um muro dos dois lados de água. Não foi fácil, precisava de muita fé, precisava de confiança, ousadia e coragem para que esse povo entrasse naquele mar. O mar estava seco, mas continuava sendo o poderoso, grande mar vermelho, muro de um lado, muro de outro, de águas. Por que eles foram tão ousados? Por que eles tiveram tanta coragem? A resposta é óbvia, a resposta é clara. Quem vive pela fé
não anda pelo que vê e nem pelo que sente. Quem vive pela fé não anda pelo que vê ou pelo que sente. Eles sabiam que era perigoso. E eu tenho certeza que eles sentiram um pouco de medo. Mas a sua fé superou o medo. A fé deles foi maior do que o medo e eles avançaram para a grande conquista. Que você tenha essa ousadia, continue avançando, mesmo no meio das grandes tempestades, pois maior é aquele que está na sua frente. Maior é o Deus que você serve. Eles avançaram, mesmo diante de uma situação tão difícil que lhe ameaçava, humanamente falando. Porque, irmão, eu creio que a maioria que entrou ali começou a caminhar com medo. Aquele monte de água de um lado e de outro ameaçava Israel. Eles se sentiam ameaçados, né? Deus garantiu, mas o lado humano deles com certeza sentiu temor. Mas eles continuaram caminhando, fortes em fé, movimentando-se em direção ao alvo, à conquista. Ô meu irmão, que assim seja com você, minha irmã. Que vocês possam continuar avançando em fé. O que é esse problema que você está vivendo diante do poder que Deus tem? O que é essa luta que você está enfrentando diante da poderosa e tremenda graça de Deus que leva o Senhor a agir em teu favor? Ele age pela graça, pelo amor, pela misericórdia, pela bondade. E Ele vai te abençoar. Eu tenho certeza, se você continuar caminhando, se você continuar se movendo em direção àquilo que Deus tem para você, Ele vai te entregar a vitória final. Amém? E eu quero encerrar essa palavra falando aqui da última lição. O que parecia o fim, Deus transformou em uma grande vitória. Você pode escrever nos comentários: Deus vai transformar meus fracassos em vitórias. Escreve: Deus vai transformar meus fracassos em vitórias. Foi o que Deus fez aqui. Deus transformou uma situação improvável em uma grande vitória. Eu quero ler com vocês os versos 22 em diante. Olha aqui, Êxodo 14, a partir do 22. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar, em seco, e as águas lhes foram qual muro, à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros, os seus cavalarianos, e até ao meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvoroçou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Só que era tarde demais, não tinha mais como fugir. Verso 26, disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retornou à sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando, as águas cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios,
E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Olha o que aconteceu aqui. Resumindo, o que parecia o fim, Deus transformou em uma grande vitória. Essa não foi uma caminhada assim de 10 minutos, de 1 hora. Foi uma caminhada desafiadora. Foi durante a noite. Somente pela manhã, o texto diz que somente pela manhã, eles conseguiram selar a sua vitória. Enquanto o exército estava vivo, enquanto o povo do Egito, os soldados egípcios estavam vivos, eles não podiam celebrar a vitória, mas eles contemplaram os inimigos derrotados. O primeiro passo foi difícil, perseverar foi mais ainda, talvez seja a sua situação, mas à medida que eles caminhavam, à medida que eles avançavam, eles estavam se aproximando da grande conquista. Quando você estiver diante de uma situação impossível de vencer, não entre em pânico, não se apavore, não se desespere, entregue a Deus e faça o que Ele disser. Caminhe e persevere. Cada metro que você avançar, você vai estar mais perto da grande vitória final. Graças a Deus por essa palavra tremenda. É isso que Deus vai fazer na sua vida. Confie, meu irmão. Confie no Senhor. Confie em Deus. Assim como Ele venceu esse exército e deu vitória a Israel, Ele vai fazer isso na sua vida. Qual o mar que está na sua frente? Qual o exército que está atrás de você? Qual o obstáculo que você está enfrentando? Talvez você está numa crise no casamento. Todo dia eu leio aqui nos comentários dos vídeos, pessoas com crise no casamento, dificuldades na criação dos filhos, crise financeira, sem emprego, enfermidades, desanimados, pessoas desanimadas. Qual é o mar que você está enfrentando? Coloque diante de Deus, alimente sua fé e mova-se, porque Deus vai te dar a vitória em nome do Senhor Jesus. Amém? É essa palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração e eu tenho certeza que essa palavra fortaleceu a sua vida. Se você for abençoado com ela, você não sai daqui sem curtir essa live, essa mensagem. Também compartilhe com várias pessoas, espalhe essa palavra, porque muita gente precisa ouvir essa mensagem e ser abençoada através dela. Amém? Senhor, muito obrigado por essa noite poderosa. Ah, Senhor, eu louvo o teu santo nome. Eu não sei que tipo de mar essa pessoa está enfrentando, eu não sei que tipo de inimigo está atrás dela, querendo lhe destruir, mas eu conheço Deus, o Deus que venceu o exército dos egípcios, é o Deus que nos dá vitória. Não importa o mar, não importa, Senhor, a situação que estamos envolvidos, o nosso Deus é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Abençoa essa pessoa, manifesta o teu poder, manifesta, Senhor, a tua graça, o teu amor, a tua bondade nessa casa. Abençoe a todos que estão aqui, que a poderosa presença de Deus se manifeste sobre todos e que a mão do Senhor esteja presente sobre essa casa, em nome de Jesus. Muito obrigado por essa mensagem. Quero encontre esse coração aberto, acessível e que essa pessoa seja edificada, fortalecida através dessa mensagem que o Espírito Santo colocou no meu coração. Ordenamos a todos os mares que estão na frente que se abram em nome de Jesus. Não é no nosso nome, não é na nossa força, é no nome do Senhor Jesus. Que todo inimigo que está vindo atrás, o Senhor dificulte o caminho deles. O Senhor impeça de cada um desses inimigos nos acompanhar. Porque o Senhor é o Deus do livramento. É o Deus que vai nos dar vitória em todas as áreas. Muito obrigado por essa palavra. Continua conosco, abençoando cada inscrito desse canal. Abençoe todos eles com os seus familiares, abençoe os membros, prospera os membros do canal, dá vitória a eles e multiplica a sua sementeira. Olha para cada pedido de oração que
é deixada aqui diariamente nos comentários dos vídeos. Que o Senhor esteja abençoando e respondendo o clamor de todos. Em nome de Jesus, obrigado, amém e graças a Deus. Querido, obrigado a você, meu irmão, minha irmã, que ficou até o final desse vídeo. Que Jesus continue te abençoando e que você permaneça firme em Deus, porque o Deus que você serve é o Deus que vai te dar vitória. Amém? Obrigado a todos. Uma excelente noite para você e para sua família. Um grande abraço. Você nasceu para vencer.